Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, assim como o da PetroRio, o vídeo será sobre uma ação específica, Semin 3, então CSN Mineração, pedido por vocês. Eu vou fazer aquele paralelo entre a commodity, minério de ferro, os seus riscos, a minha ótica e a análise técnica da Semin para saber quais são os pontos de compra, quais são os pontos de venda, como que eu estou pensando para ela aí num prazo pelo menos de 3 meses, até o próximo release. Vamos pular o primeiro TRI de 2022, tá? Já vamos para o segundo lá em julho, por exemplo, de 2022. Falo com vocês pós-feriado Tiradentes, dia 22 de abril. Bom, passar para o disclaimer e já vamos direto a ele, pessoal. Vamos para o minério de ferro. Deixa eu passar aqui para o gráfico, eu acho que fica melhor. Aí, agora sim. Minério de ferro, pessoal. Então eu postei no vídeo da Prio, da Petrobras, da Vale, tá? E vou postar aqui a mesma opinião sobre o minério de ferro, tá? Em relação ao petróleo, são as duas principais forças motrizes aí do nosso Ibovespa, petróleo e minério de ferro, tá? Protagonizado aí por Vale e Petrobras. O que eu tenho no minério de ferro? Um perigo muito maior de queda das precificações com uma frustração, tá, do crescimento chinês. O petróleo tem um problema que faz ele ficar inflacionado e talvez se inflacionar ainda mais, que é um problema de oferta, tá? Excluíram a Rússia, terceira maior produtora de petróleo, do mercado internacional. Se ela vai vender, já deve estar vendendo ainda para a Europa e talvez para players aí ocultos, vamos assim dizer, como a própria China, tá? Aí não tem muito como saber, mas o fato é que o mercado pode precificar, mercado financeiro, que o petróleo perdeu uma fonte produtora, que é a Rússia. Até quando? Não sabemos. Tá? E com essa perda, me parece que quanto mais a guerra posterga, né? Quanto mais a guerra continua a acontecer, tá? Mais difícil fica imaginar a Rússia voltando, tá? Para o mercado internacional de petróleo, certo? Acho que é mais fácil a gente imaginar numa super tecnologia aí que não mais utilize petróleo russo ou que a Europa pague mais, tá? Por um petróleo que venha de fora. Tá? Ou seja, outros players entrando. Então o petróleo tem um problema de oferta hoje, pessoal, que além do conflito, além da super liquidez gerada em 2020 com os estímulos fiscais, recebendo aí todas as commodities, grande inflação, nós temos também problema de oferta. No minério de ferro, eu não vejo problema de oferta. Tá? Eu vejo a Austrália, eu vejo o Brasil muito bem, obrigado. Tá? Produzindo minério, o Brasil teve um percalço em fevereiro e março, chuvas em Minas, mas depois voltou com tudo, tá com tudo a produção de minério, tá? Então, vejo que o minério de ferro tem mais razões para cair do que o petróleo, tá? Todos os estímulos chineses que foram ditos aqui, principalmente neste período, pessoal, ou seja, por volta ali de dezembro, tá, a fevereiro, muitas notícias do governo chinês mudando um pouco a sua ótica de crescimento sustentável, aquela coisa toda, para estímulo fiscal e monetário. Ou seja, o único país do mundo que está expansionista hoje é a China e um pouquinho o Japão, tá? Que está com juros baixinhos ali, com pouca inflação. Tá? Então, a China estimulou a economia via políticas monetárias e fiscal, diminuiu o compulsório, diminuiu taxa de juros, fez a manutenção de taxa de juros esse ano sem cortar ou aumentar, bem verdade, mas continua com o compulsório baixinho, ou seja, estimulando a economia via Banco Central Chinês. Isso, só o fato de estimular, colocou em xeque o fato das empresas de construção civil estarem quebrando ou superendividadas, tá? Tirou todo esse risco, tá? Sai de crise e fez com que o minério de ferro, pessoal, saísse rapidinho aqui dos $128, que era meu cenário base para o ano, e viesse para $170. Ponto meu aqui, gráfico, assim como 152, só que não era meu cenário base. Não era, lembrem os vídeos anteriores sobre minério de ferro, Vale, onde eu não colocava o vermelho como alvo para 2022, eu colocava o amarelo. Tá? E pois bem, não imaginava que a política monetária chinesa fosse expansionista, com o Ocidente todo contracionista. Tá? Posso colocar isso como uma desculpinha? Posso, mas errei. Ponto final. Tá? Agora, o amarelo, que era meu cenário base, acaba sendo o cenário de preço mínimo para o segundo semestre. Então, 118, $128. Tá? Com isso, pessoal, acredito sim que o minério de ferro vai cair, porque subiu com as especulações ou com as políticas adotadas chinesas, mas o crescimento ainda não veio. A China vai crescer de 5 a 6%, me parece que é o mínimo, mas o mercado colocou o minério de ferro a 170
com China crescendo tipo, sei lá, 7, 8%. Eu acho que isso não vai vir. Então o minério de ferro deve estabilizar a preços de 118 a 128 dólares. Tá? Isso pode fazer no curtíssimo prazo enxugar as empresas de minério de ferro aqui do Brasil. Ou seja, um pouco mais de queda. Postei vídeo da Vale, vou deixar no card. Tá? E estou postando agora a Semin, certo? Com esse cenário base, pessoal, que o minério de ferro vai ceder, pois não tem problema de oferta e a especulação de crescimento global, eu acho que não vai acontecer. A não ser que China leve nas costas aí, volte a crescer 7%, acima de 6%, tá? Eu vai errar, tá? Se eu errar, o minério de ferro volta aqui a 170 dólares, tá? E fica entre 152 e 170. Se eu errar mais ainda, ele testa as máximas da pandemia, tá? 210. Beleza? Meu cenário base, então, é que a gente vai ficar neste retângulo. Portanto, cabe ainda uma quedinha para as nossas ações de minério de ferro, que estão ligadas a minério de ferro. Bom, vamos lá. Agora é a Semin. Esse é o gráfico da Semin. Pessoal, vou trazer, como toda empresa de IPO, por mais que ela seja de valor e não de crescimento, tomou pancada. Tá? IPO, todos eles tomaram. Tá? E agora o movimento que eu trago para vocês, com o meu cenário base do minério de ferro, é que ela faça mais uma queda, levando os preços aqui entre 5,16, tá? Até 4,25 eu tenho aqui, mas principalmente 4,75, 4,53, 4,59, tá? Então é esse o cenário que eu acredito acontecer para a Semin, tá? Para você de longo prazo, os pontinhos que eu tinha postado podem ter servido para você acumular, para você ir comprando aos poucos, tá? Ou para você compra todos os meses, comprar mais um pouquinho nos pontos técnicos, tá? O que eu considero para você que está investindo em commodities hoje é que, por hora, tá? Você mantém os seus aportes, tá? Ou, mais precisamente, na minha opinião, diminua, tá? Então, se você investia em 2018, 19, 20 e 21 em commodities R$100 por mês, agora eu estaria investindo 50, 40, 60 e destinando o que sobrou, tá? Ou para ordens técnicas de queda, condicionais de queda, VAC ali em 4,53, por exemplo, tá? Ou destinaria esse dinheiro para juros, para inflação, renda fixa, ou a terceira parte para small caps, que a curva de juros nossa já está começando a ficar flat, então vai o tempo para se investir em small caps que estão todas baratas para caramba, né? Caíram 80%, 90%, tá? Está se esgotando. Tá? Já o ciclo de commodities, pessoal, a gente não sabe com as políticas monetárias do Ocidente se a gente vai ter o mesmo consumo de commodities em 2023. Todo mundo preocupado com inflação deve diminuir o consumo. Tá? Se é 2023, 2024, não sabemos, mas em algum momento a inflação vai ter que cair no mundo, certo? Não vamos ter inflação para sempre. E em algum momento, então, com a inflação caindo, é porque o consumo diminuiu. Tá? Não necessariamente todas as inflações são iguais à do petróleo, que tem problema de oferta. Não. Né? A maioria das inflações, a partir de 2022, com os lockdowns diminuindo, né? Só a China que está meio bagunçada ainda, tá? Com lockdown, mas com a normalização do mundo, a maioria das inflações serão por demanda e não por oferta. Tá? O petróleo tem um problema de oferta, por isso que a tese do petróleo eu acho que é alta por mais tempo, ou pelo menos estabilização nos preços ferozes que estão nesse momento. Já as outras commodities, agrícolas, minério de ferro, estão muito delicadas, tá? Porque os preços estão caros de hoje e o problema de oferta já está sendo sanado, se provavelmente já foi. Minério de ferro eu acho que já foi, tá? Pois bem, deixe nos comentários o que vocês acham. Os pontos da Semin, se eu estiver errado agora, pessoal, 5,92, 5,96 resistência, depois 6,65, 6,63, tá? E se você realmente está otimista com o papel, pessoal, ou com o setor, né? Acho que com o setor seria no caso, tá? Rapidinho, o minério pode voltar a 170, por exemplo, tá? E a Semin vir a R$ 8,11, R$ 8,54, R$ 8,50, que é o IPO. Entre R$ 8,50, vamos pôr 8,11 a 9,28. Alvo para 2022, se você está otimista. Se você está com a minha tese, tá? Ela vai aos pouquinhos aqui devagarzinho, tá? Rumando aí para os 5,16 e para os 4,75, 4,50, tá? E aqui sim, a gente vai olhar para o ciclo da commodity,
para ver se vamos aportar mais, se vamos aportar menos. Se o minério de ferro tiver já caído bastante aqui, a gente pode pensar em aportar mais. Tá? Eu vejo o minério de ferro na estabilidade aqui embaixo. Seria para o minério de ferro, por exemplo, aqui embaixo 118. Seria para o minério de ferro, por exemplo, 20% de queda. Tá? No máximo 20% de queda é o que eu espero para o minério de ferro. Certo, pessoal? Bom, fico por aqui. Links na descrição de carteiras recomendadas, também aulas a segunda aula, né, da imersão de opções grátis, tá? E fora isso, acessem nosso Telegram também para ficar sabendo de mais informações. Link está no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.